Glória a Deus. Agora vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 12. Hoje nós vamos então falar sobre o testemunho do Pai e os sentidos humanos. Nós vamos ver nesta mensagem que os sentidos humanos não conseguem captar o testemunho de Deus. João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Continuando até o 36. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Amém. Podeis sentar, irmãos. Peço a gentileza da atenção máxima de todos os irmãos, todos os presentes aqui. Nós vamos falar sobre este tema que eu já disse: o testemunho do Pai e os sentidos humanos. Queridos, geralmente os ateus exigem de Deus um testemunho inegável, incontestável, a fim de que eles possam crer em Deus. Há muitos debates na internet hoje disponíveis para você que gosta de assistir debates entre cristãos e ateus. Um deles, um cristão chamado William Lane Craig, debatendo com um professor ateu. O professor ateu disse para ele que todas as evidências de Deus ele poderia explicar materialmente. E então ele disse também que se muitas coisas impressionantes e inexplicáveis acontecessem diante dele, ele poderia não ter uma explicação agora, mas teria posteriormente. E disse outra terceira coisa. Ele disse também que se algo não fosse explicável de forma nenhuma, nem hoje nem depois, então ele afirmaria que estava tendo um delírio, algo provindo da sua própria mente confusa. Então, o apologeta cristão perguntou para ele assim: que tipo de evidência seria suficiente para você, para que você então cresça em Deus? Ele disse algo, eles estavam assim, como num palco, né? Tinha um auditório, e ele disse algo como se, por exemplo, este palco do nada se levantasse, flutuasse,
e não tivesse ninguém com uma corda puxando, uma corda que ficasse invisível por causa da falta de luz aqui deste ambiente, e então houvesse uma voz que dissesse: olha, eu sou Deus e você está errado. E as pessoas riam, né? Porque as pessoas gostam de debochar do cristianismo. Então, quando ele disse isso, o apologeta cristão William Lane Craig disse para ele o seguinte: quem me garante que você não diria que isso seria um delírio da sua parte? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando o incrédulo não quer crer, nenhuma evidência é suficiente. Portanto, Deus já deu vários testemunhos acerca de si mesmo e do seu Filho Jesus Cristo perante a humanidade. Mas os incrédulos se recusam a crer no testemunho do Pai. E quando eles pedem uma prova incontestável, nós precisamos perguntar para eles o que é algo incontestável. Porque eles têm na sua mente, o que é incontestável é aquilo que eles já estabeleceram como um padrão que possa ser julgado ou discernido pelos sentidos, 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou que algo possa ser provado cientificamente dentro de um laboratório. Ou é algo empírico, ou é algo sensorial. Para eles, isso é que é um testemunho inquestionável. Mas eles estão apenas estabelecendo seus padrões sobre os cristãos. Mesmo assim, pelo padrão proposto pelo incrédulo, o resultado é sempre negação. Todo resultado do testemunho de Deus sempre será negação. Eles querem provas empíricas. É o que pode ser testado. E eles dizem assim: tudo que for testado cientificamente, então nós aceitaremos como verdade. Mas a ciência, algum tempo atrás, ela dizia que o apêndice que existe no nosso intestino, ele não serve para nada. Aquilo era um vestígio de evolução. Era isso que eles diziam. Que o homem evoluiu e sobrou o apêndice. Por isso que deram esse nome, né? Apêndice. Apêndice é aquilo que fica no final do livro. E não serve para nada. Alguns diziam que aquilo servia apenas para inflamar e incomodar o sujeito para que ele fosse operar. Naquela época, muita gente entrou em cirurgia para remover o apêndice sem ele estar inflamado. E isso é a ciência. O mundo inteiro, comprovado cientificamente. Hoje pergunte para qualquer médico qual é a função do apêndice no nosso intestino. Eu fiz a cirurgia, não por causa dessa crença na ciência, né? Aliás, a ciência hoje, ela recomenda que os médicos, quando o paciente chegar lá com essa queixa, que façam o possível para não retirar, para recuperar o apêndice. Eu tive que fazer porque a minha já estava infeccionada e totalmente perdida mesmo. Foi um caso extremo, como os irmãos já conhecem essa história. Mas para que serve isso? Agora, a mesma ciência que ontem zombava do apêndice no ser humano, hoje ela diz: por favor, não tire. Ele é o acúmulo de probióticos. Ele é aquilo que traz boas bactérias para o funcionamento do seu intestino. Eu sou testemunha viva disto, de que não tendo mais o apêndice, eu tenho que tomar probióticos. Então, a ciência, toda hora ela diz uma coisa, depois desdiz aquilo que ela falou e vem zombando dela mesma e rindo da cara de todo mundo que acreditou quando ela falava. Essas são as provas empíricas que a ciência tem para mostrar para você o que é verdade. Ciência nunca pode dizer o que é verdade, jamais, nunca, sobre nada, nada, absolutamente. Não é só sobre a Bíblia não, é sobre nada, nada. Nem sobre o que ela pesquisa. Ela não pode falar o que é verdade.
A verdade, ela está em um campo acima do que a ciência trabalha. A ciência trabalha com empirismo. O empirismo são os testes científicos que, para chegar na realidade aos testes, eles precisam passar, como eu já disse para os irmãos, por hipóteses. As hipóteses, elas são estudadas pela mente, né, dos cientistas de uma forma de como eles olham para a natureza. Eles chamam de lei da natureza. Mas se a natureza não fosse uniforme, se as leis da natureza não repetissem, eles não teriam condição de fazer nenhum experimento. Porque todo experimento que eles fazem, para chegar a qualquer teoria do conhecimento acerca daquilo, eles precisam primeiro formular uma hipótese com base naquilo que eles já sabem que é o processo científico, ou o processo da lei que eles chamam de lei natural. Sem isso, sem essa repetição que já acontece na natureza, é impossível que eles façam qualquer teste para obter qualquer hipótese, transformem aquela hipótese em uma teoria e então lancem nos livros para nos enganar ou para nos ajudar de alguma forma. Alguns efeitos práticos da ciência nós temos. Esse microfone, esse tablet, tudo é ciência. Mas isso não quer dizer que ela sabe a verdade. Ela testa. A ciência faz as experiências. Isso é chamado de empirismo. Se alguém disser para você que toda verdade ela é conhecida por meio de experiência, pergunte para ela de volta: qual experiência você fez para descobrir essa verdade? Como você experimenta uma verdade? Por outro lado, tem os que são sensorialistas. Os sensorialistas confiam nos seus 5 sentidos. Eles dizem: só é verdade aquilo que meus 5 sentidos podem captar. Se eu não vejo, se eu não sinto, se eu não ouço, se eu não cheiro, se eu não tenho o sabor daquilo, não é verdade. E eles determinam também: toda verdade é conhecida pelos 5 sentidos. Então você pergunta: qual sentido você usou para determinar essa verdade? Essa frase que você falou, que toda verdade é definida pelos sentidos, qual sentido você usou para dizer essa verdade? Para chegar a essa conclusão. Você usou a visão? Não. Porque essa frase não é uma frase visual. Você usou a audição? Também não. Você usou o olfato? Você cheirou essa verdade? Você bebeu ela? Você comeu? Você sentiu o gosto, o sabor? Você tocou nessa verdade? Olha, os seus 5 sentidos passaram por essa frase que você falou e nenhum deles teve contato sensorial com essa frase que você falou. Então você não pode provar uma verdade pelos sentidos que você tem. Não pode. E quando você captura certas coisas pelos seus sentidos, você pode estar redondamente enganado acerca daquilo que você está capturando. Quando eles dizem: eu quero uma prova incontestável, é isso. Algo que satisfaça o empirismo ou o sensorialismo. Mas nós conhecemos a realidade. Porque a realidade das coisas, afinal, verdade é realidade. Verdade é a realidade das coisas. A realidade das coisas não é como nós vemos. Não é como nós achamos. A realidade das coisas, ela é trazida para nós por meio de revelação. Eu sempre dou um exemplo aqui, vou repeti-lo para você ter uma ideia. O silogismo filosófico diz assim: primeira premissa, todo homem é mortal. Todo homem morre. Segunda premissa, Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é mortal. E todo mundo que estuda filosofia concorda com este silogismo. E eu pergunto para você, primeira premissa, todo homem é mortal, todo homem morre. Como você sabe disso? Como você sabe que todo homem é mortal? Você conheceu todos os homens? Todos os seres humanos você conheceu? Só porque a maioria morre, quer dizer que realmente todos morrem?
Para que você realmente saiba se todo homem é mortal, você, em primeiro lugar, você tem que conhecer todos os homens, todos os seres humanos, não só da sua época, mas os que já existiram e os que ainda vão existir. Você vai morrer, provavelmente. Então você não verá os demais homens para você saber se eles também vão morrer. Então você não pode fazer a primeira afirmação. Todos os homens morrem. Você não pode. Quem é que pode então? Alguém que conheça todos os homens. Alguém que conheça todos os homens que já existiram até os últimos que vão existir. Alguém que é onisciente. Quem é esse? Deus. Deus conhece todos os homens. E Deus diz que todos os homens morrem? Não, a Bíblia diz que Enoque não morreu. A Bíblia diz que o pai dele morreu, o avô dele morreu, o filho dele morreu, o neto dele morreu, todo mundo morreu que estava ali, menos Enoque. A Bíblia diz, andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Deus trasladou Enoque para o céu, e Hebreus 11 diz, a fim de não vir a morte. Então, todos os homens não são mortais. Enoque não foi. Está vendo que, ainda que a ciência diga alguma coisa, a filosofia ensine alguma coisa que pareça aos nossos olhos que aquilo é incontestável, na realidade é contestável. Por quê? Porque eu não posso, pelos meus sentidos, capturar toda a verdade acerca de todas as coisas, nem mesmo da proposição que eu estou fazendo. Isso é um exemplo que eu estou dando para você, de que nem tudo que você ouve a ciência falar, você deve acreditar. Nem tudo que você ouve a televisão dizer, você deve acreditar. Aliás, quase tudo você deve duvidar. Mas existe uma coisa que você não pode e não deve duvidar. É da palavra de Deus. Por quê? Quem falou a palavra de Deus foi o Deus que, em primeiro lugar, conhece todas as coisas, ele é onisciente. Então, se ele conhece tudo, ele tem o direito de falar sobre o que ele quiser, porque ele conhece tudo. Segundo lugar, porque ele não pode mentir. É do caráter de Deus ser verdadeiro. Portanto, tudo que Deus fala é a verdade. Então, da Bíblia você não pode duvidar. Mas de qualquer outro livro, de qualquer outra publicação, você pode e deve duvidar. Porque a ciência muda, as leis mudam, os homens mudam seus pensamentos. Existem várias e várias coisas que estão modificando ao nosso redor. Jesus já dizia isso, Marcos 13:33, ele fala, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam. Que coisa incrível. As pessoas perguntam para mim, como você é capaz de crer num livro antigo, antiquado? Ele é antigo, mas antiquado ele não é. Ele é antigo, mas é muito, mas muito atual. E as pessoas dizem, como é que você tem coragem de acreditar num livro muito antiquado, como a Bíblia? Eu digo para eles, pelo menos ela não muda de opinião. Ela continua com a mesma. E vocês que acreditam no que a ciência falou há 10 anos, que hoje ela própria nega, e que daqui a 10 anos ela vai negar o que ela está dizendo hoje, que você também está acreditando. Como é que faz? Portanto, quando eles querem provas concretas, provas isso ou aquilo, tem que saber o que eles estão pedindo. E o que eles estão pedindo são provas empíricas que podem se reproduzir em experiências laboratoriais ou provas sensoriais que fazem parte dos 5 sentidos. E não é assim a realidade. A realidade ela vem por revelação. Só se alguém que conhece tudo te revelar que você vai conhecer a verdade. Se ele não revelar, você fica à mercê da especulação. Agora veja um detalhe. Quando Deus quer que um ateu ou qualquer outro tipo de incrédulo se converta, o que é que Deus faz? Deus fala para ele de um modo invencível ao seu coração e o pecador não pode resistir. Você acha que quando eu prego o evangelho para alguém, eu me preocupo se essa pessoa não converteu? Não. É claro que eu desejo que ela se converta, mas eu não me preocupo, porque eu sei que o homem em seu pecado, como diz a Bíblia, 1 Coríntios 2,14, ele não pode entender as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Parece loucura. Paulo não está dizendo que as coisas do Espírito são loucura. Eu já vi crente falando assim, não, as coisas de Deus são loucura.
Não são, irmão. Presta atenção no versículo, rapaz. Lê direito. Lá está escrito que as coisas de Deus parecem loucura para o ímpio, tá? É isso. As coisas de Deus não são loucura, não. Deixa de ser bobo. Aí fica aquele crente fazendo loucura e diz que Deus está apoiando, porque as coisas de Deus são loucura. Não, meu filho, louco é você. Deus é sábio, Deus é inteligente, Deus é lógico. A Bíblia chama Jesus de Logos. No grego, Logos é o verbo, é a palavra, é o entendimento, é a inteligência, é a razão de Deus. Jesus, no princípio era o verbo é o Logos, ele é a razão de Deus. Paulo diz que você, quando for oferecer um culto a Deus, Romanos 12:1, ofereça este culto racional, não é um culto louco, não é um culto idiota. Infelizmente tem crente fazendo idiotice mesmo, hein? Mas isso não representa o evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho é inteligente, o verdadeiro evangelho é lógico. Parece loucura para quem não tem o Espírito Santo. É lógico que vai parecer loucura. Agora, Deus vai lá e converte ele. Parece loucura hoje para você, o evangelho? Você que é convertido, o evangelho é loucura? Claro que não. É a coisa mais inteligente que existe no universo. Agora, para o ímpio, parece loucura. Mas é o padrão dele que diz isso. O padrão bíblico diz, não é loucura, é sabedoria. Paulo diz, Cristo é sabedoria de Deus e poder de Deus. Portanto, quando você prega para alguém e ele não se converte, deixa quieto. Deus fala ao intelecto, por quê? Porque a palavra dele é compreensível. Porém, a Bíblia não pode ser discernida espiritualmente pelos homens naturais. O homem que nasce no pecado em Adão, como todos nós nascemos, não tem condição espiritual de discernir aquilo que Deus fala no seu evangelho. O modo espiritual é o que, pastor? É aquele, irmãos, que gera no coração do homem uma vida que leva ele a ter comunhão com Deus. Prega o evangelho para um pecador, como a Bíblia ordena que você pregue, e você vai ver este pecador rejeitar você e rejeitar a sua mensagem. Ele vai rejeitar você e sua mensagem. Mas agora que Deus entre no coração desse incrédulo quando você estiver pregando, e ele vai chorar, e ele vai dizer, isso é realidade, isso é verdade, eu quero mudar de vida. Ele vai dizer isso, mas não foi ele que fez isso, foi Deus, que entrou no coração e fez ele entender espiritualmente o que você estava dizendo. É por isso que muitas pessoas vão à igreja, mas poucas se convertem. Até dou exemplo de 2 amigos que estão incrédulos, vão na igreja, ouvem a pregação, no fim da pregação um se converte, o outro não, os 2 vão embora, e um diz para o outro assim, você não entendeu o que o pregador disse? E o outro diz, eu entendi, por isso que eu fui lá na frente. Ele é doido, eu não fui porque eu entendi. Você é maluco, então aquele que Deus não chamou considera o outro louco, o que Deus chamou. Mas aquele, Deus o fez entender. E o outro, Deus ainda deixou bloqueado em sua mentalidade pecaminosa. Pois bem, Jesus disse que ter a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho a quem Ele enviou. Portanto, só o homem espiritual pode ter esse entendimento. Mas ninguém nasce espiritual da mãe não. Todos nós da nossa mãe nascemos natural, nascemos em pecado, nascemos em Adão. Por isso Jesus falou para Nicodemos, o mestre da lei, se alguém quer entrar no reino dos céus, ele tem que nascer de novo. Nascer da mãe não basta. Tem que nascer de novo. A palavra de novo no grego, são 2 palavras diferentes, mas tem o mesmo sentido, de novo. Jesus fez questão de usar uma palavra que tinha duplo sentido. A palavra anotem no grego significa de novo ou do alto. E Nicodemos sabia que Jesus não estava falando nascer novamente. Jesus estava falando nascer do alto. Esta palavra grega que Jesus usa para falar com Nicodemos em João 3, verso 3, aquele que não nascer de novo, essa palavra de novo no grego, anotem, está escrito em Colossenses 3:1, que a irmã Clair leu ontem aqui na sua oportunidade.
Aqueles que ressuscitaram com Cristo buscam as coisas do alto. É a mesma palavra grega, anotem, do alto. Você nasceu do alto, por isso que você busca as coisas do alto. Agora, quem nasceu da mãe, nasceu de baixo. É tanto que ele nasceu de baixo que ele nasce até para baixo, não é? Porque ele vai buscar as coisas de baixo. Mas para buscar as coisas de cima, é necessário nascer do alto. Muito bem. Então, tanto o ateu quanto qualquer outro tipo de ímpio depende de Deus. Ele depende de Deus se revelar para ele, para que ele seja salvo, crente e transformado. Caso contrário, ele vai perecer em seus pecados, achando que é inteligente. Qual que é o diagnóstico que a Bíblia dá de alguém que diz que Deus não existe? A Bíblia chama ele de ateu? A Bíblia chama ele de inteligente? Nós chamamos, né? Pastor, meu professor de faculdade, de universidade, é inteligente e é ateu. É engraçado você ir contra a Bíblia. A Bíblia diz, quem diz que não há Deus é tolo. Eu fico com a Bíblia. Sempre vou ficar com ela. Teve uma época no Império Romano que ser cristão era digno de ser perseguido, jogado à arena para que os leões devorassem. Em um período muito próximo, a mesa virou. E no mesmo Império Romano, agora ser cristão era digno de status. Aliás, quem era cristão nem pagava imposto. Imagina. E você, eu queria viver naquela época. Bom, cuidado nessa virada de mesa, você podia vir um ano antes, né? E estar ali no meio dos leões. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que as coisas mudam. As coisas vão mudando, vão mudando. Depois o cristianismo passou a ser considerado algo ralo, líquido. E hoje nós vemos aí o testemunho de muitas igrejas escandalizando o evangelho do nosso Senhor. As pessoas não querem acreditar mais por causa do falso testemunho que as falsas igrejas dão, que os falsos cristãos dão, e as pessoas vêm até falar para mim sobre isto. Quando alguém me pergunta, você é pastor? Eu fico até meio com medo de responder. Eu falo para ela assim, o que é pastor para você? Vamos lá, primeiro, né? Eu quero saber o que é pastor. Ah, pastor é tudo ladrão. Eu falei, então não sou não. Agora, se a pessoa disser, não, pastor é aquele que, né, foi chamado por Deus para isso e aquilo. Não, então eu sou. Pois bem, você não sabe o que a pessoa está pensando. Hoje em dia a coisa diluiu. Então, o que eu quero mostrar para vocês com essa introdução é que o nosso Senhor Jesus e o Pai dele, o nosso Deus, mostra evidências, mas as pessoas, elas não podem ver, a não ser que Deus abra seus olhos. Elas não podem ouvir, a não ser que Deus abra os seus ouvidos. Qual que foi o primeiro sinal? O primeiro sinal foi os gregos vindo a Jesus. De acordo com a Bíblia, queridos, presta atenção. Jesus veio para os judeus. Veio para o que era seu e os seus não receberam, rejeitaram. Tudo bem, então Jesus, em primeiro lugar, ele veio para os judeus. Mas agora, João 12, os gregos estão procurando Jesus. Não os judeus, os gregos. Com isto, Jesus reconhece que já está na hora dele morrer. Por quê? Porque é como se o sinal de Deus para o seu filho fosse o seguinte: enquanto o judeu estiver aceitando você, você ainda fica na terra. Mas a partir do momento que eles começarem a te rejeitar demais, e outros de outra nação começar a te procurar, fica sabendo que já é hora de você ir para a cruz. Por isso que Jesus falou bem assim, no versículo 23. Respondeu Jesus, quando Filipe, foi com André procurar Jesus, olha, os gregos estão querendo falar com o Senhor. Jesus respondeu, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Veja, Jesus não falou, é chegada a hora de morrer. Mas para ele ser glorificado, ele tinha que o quê? Ele tinha que morrer. Então Jesus conhece, em primeiro lugar, que é hora dele morrer.
Mas eu pergunto, aquela multidão que estava ali impressionada com os milagres de Jesus, multiplicação de pães, ressurreição de Lázaro e não sei o que, aquelas coisas maravilhosas. Aquela multidão entendia isso, irmão? Claro que não. Era perigoso até aquela multidão dizer assim para Jesus, para os gregos, falar, some daqui, Jesus é judeu, ele não vai dar ideia para grego. Era perigoso eles dizerem isso para os gregos, mas Filipe e André foram dizer a Jesus e Jesus não foi atender os gregos. Por quê? Ele vai explicar, meus irmãos. Mas, por enquanto, este é o primeiro sinal que a multidão não entendeu. Porque em Isaías 42:6, 49:6, 51:5 e 55:5, fala que quando o Messias fosse rejeitado, então a salvação seria estendida para outros povos. Eles não perceberam isso. Jesus percebeu. Olha como é a diferença de Jesus para a multidão. Jesus entendeu, os de fora estão me procurando, então é hora de eu morrer. Porque é isso que está na profecia. Segunda coisa, é que grãos de trigo têm que morrer para produzir mais. Olha o que Jesus falou quando ele disse assim, é hora de Deus ser glorificado. E ele diz assim, na verdade, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Olha o que Jesus está dizendo. Ele é o grão de trigo que veio do céu e caiu na terra. Jesus, ele é o grão de trigo. Ele veio do céu e caiu na terra. Mas se ele não morresse, ele ia ficar só. Só ia ficar ele, aqueles 12 ali, fazendo tudo que ele estava fazendo. Mas se ele morresse, olha o que ele diz. Mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus falou, se eu for para a cruz, se eu morrer, então o evangelho vai produzir fruto. O evangelho vai multiplicar. O reino de Deus vai crescer. O reino de Deus para crescer depende da morte de Jesus. E ele entendeu isso, a multidão não. Nem Pedro entendeu, porque quando Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem morra, Pedro disse o quê? Não, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. E Jesus, para trás de mim, Satanás. Não foi Pedro. Pedro está emprestando a sua boca para o diabo. Você está falando o que agrada ao diabo e não a Deus, porque você não cogita das coisas de Deus. Para trás de mim. Pedro falou, ué, mas o que deu nesse homem? Eu, amigo dele, não quero que ele morra, e ele me chama de Satanás. Como pode isso? Mas não é isso. É porque Satanás e Pedro, mesmo que um não gostasse do outro, mas nenhum dos dois entendia o plano do Pai para o Filho. Mas Jesus entendia. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro, sempre Pedro, né, irmãos? Ele virou para Jesus e falou, não, você não vai me lavar, que vergonha. Olhou para os 11, né? Você estuda aí, rapaz? Ninguém tem coragem de pegar essa bacia de água e lavar os pés da gente? Agora o mestre vai fazer isso? Não, é muito humilhante para o senhor nunca vai me lavar os pés. E Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E como ele já estava brigando para ver quem ia estar à direita e à esquerda de Jesus, não, então lava meu pé, minha mão, minha cabeça, né? Lava logo tudo. E Jesus falou, não, Pedro, de novo não, Pedro. Aquele que já está lavado não precisa lavar a não ser os pés. Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Olha o que Jesus diz para Pedro. Você não entende agora, por quê? Porque a mente de Pedro era adâmica, era uma mente natural, carnal, pecaminosa, da terra, daqui de baixo. Mas Jesus diz, entenderás depois. Quando Pedro se convertesse, a mente dele ia ser do alto, e ele ia entender essas coisas. E ele entendeu. Depois ele entendeu. Mas só entende depois. Só entende se a mente vier do alto. Daqui de baixo, não entende nada. Eu, quando lia a Bíblia, eu ficava do lado de Pedro. Eu falava assim, oh, Jesus também está de brincadeira. O cara, os 11, tudo calado. Tudo bobão lá, calado. Jesus falando que vai morrer. Pedro é o único que fala que não, Senhor, eu protejo tua vida. E Jesus, chamei de Satanás. Pedro está certo, eu pensava. E quando vai lavar os pés, é a mesma coisa. Mas lavar pés era coisa de escravo. Que história é essa? Pedro está certo, Jesus é Senhor, ele não é escravo. Quem tinha que lavar é um deles ali, Minha mente também, irmãos, mesmo que eu não gostasse do diabo, como não gosto até hoje, a minha mente ainda era diabólica.
porque eu não entendi a vontade do Pai. Jesus talvez disse para mim, mas eu não ouvi também naquela época, né? O cara não tem a mente de Cristo, ele vai ouvir alguma coisa? Jesus pode ter dito para mim assim, você não entende agora, mas vai entender depois. Eu não ouvi nada, porque minha mente era embotada, mas hoje eu entendo pela graça de Deus. Você não deve querer as coisas do seu jeito, mas do jeito do Pai. Segunda coisa, o grão de trigo tem que morrer. Agora, olha o que Jesus diz no 25, que esse versículo João colocou em um contexto diferente. Quem ama a sua vida, perde. Jesus está dizendo o quê? Os gregos querem me ver. O grão de trigo não pode ficar só. Ele tem que morrer para dar muito fruto. Então, se eu amar a minha vida agora, eu vou perder, Jesus está dizendo. Jesus está falando para ele. Jesus está falando para ele mesmo. Quem ama a sua vida, perde. Se eu quiser proteger minha vida agora, eu vou perder. Mas ele diz, se alguém odeia sua vida neste mundo, olha o que ele está dizendo, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Tem muitos crentes que amam sua vida neste mundo. Não, pastor, o mundo é bom, Sebastião. Não, pastor, as coisas são boas aqui, nós temos... Não, meu irmão. Se você amar a sua vida neste mundo, você vai perder a eterna. Agora Jesus fala para nós no 26, ele diz assim, se alguém me serve, siga-me. Presta atenção nisso. Se alguém me serve, quantos servem a Jesus? Tem uns 8 aí que servem a Jesus, mas tá bom. No final vocês aceitam Jesus e aí todo mundo serve, né? Se alguém me serve, siga-me. Jesus está dizendo o quê? Você diz que é meu servo, meu escravo, então faça o que eu vou fazer, porque eu vou dar a minha vida como um trigo morre na terra para dar muito fruto. Então você me segue, você é discípulo, dê também sua vida. A prova que você é um discípulo de Jesus é essa, você vai dar a sua vida também pelo Evangelho, para que através de você outras vidas possam vir para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz assim, o que eu vou dizer? Verso 27. Que minha alma está angustiada, está. Mas eu vou pedir para o Pai, salva-me dessa hora? Olha o que Jesus está dizendo. Eu vou pedir para o Pai, salva-me dessa hora? Não, foi para isso que eu vim. Irmãos, consciência do que você foi chamado. Tem crente que acha que foi chamado para Disneylândia. Não, pastor, eu sou missionário, mas nos Estados Unidos. Né? Tirar foto com Pateta, com Mickey. Sou missionário na Disneylândia. Jesus tinha conhecimento da vontade do Pai quando ele veio à terra. Ele diz, o Pai me enviou aqui para morrer. Para morrer. Eu não vou preservar a minha vida. Eu vou virar para meu pai e falar, Pai, salva-me desta hora? Como assim? Até que ele foi no jardim e falou, Deus, oh, Pai, se possível, passa este cálice de mim. Mas o pai falou assim, meu filho, você sabe das coisas. Ele falou, não é possível, então faça a tua vontade. Você está disposto a fazer essa oração? Você está disposto a dizer assim, Deus, eis aqui a minha vida, faça o que o Senhor quiser? Ou você anda fazendo as coisas que dá na sua cabeça? E achando que está certo? Você ama a sua vida, então vai perder. Mas se você serve o Senhor, vai segui-lo. Jesus rejeitou a própria vida, então a minha não vale nada. Se a minha vida tem algum valor, depois de resgatado e crente em Cristo, é para isto. Para morrer pregando o Evangelho para que outros também venham. Se não for para isso, irmão, eu sou um ímpio melhorado. Eu sou um ímpio melhorado. No céu não entra ímpio melhorado. No céu entra nova criatura. Quem nasceu de novo. Quem nasceu do alto. E os que nasceram do alto repudiam a vida de baixo. Terceira coisa, outro testemunho que Deus deu. A voz do próprio Pai falando com Jesus. Olha o 28. Jesus disse assim, eu não vou pedir o Pai para me salvar desta hora. Eu vou pedir o Pai outra coisa. 28. Glorifica o teu nome, Pai. O verdadeiro crente não pensa no seu bem, ele pensa na glória de Deus.
Jesus podia dizer: Pai, livra-me desta hora. Mas ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Cristão, você pensa no seu bem? Aquilo que você estabelece como bem? Porque o bem para o mundo é o quê? É ter casa, dinheiro, um bem, uma posse, alguma coisa assim. Jesus não pensava nisso, ele pensava na glória do Pai. Pai, livra-me desta hora? Não. Pai, glorifica o teu nome. Crente, você ora assim? Ou você pede muitas coisas que não glorificam a Deus em sua vida. E mesmo que Deus não te dê, mas Ele permite que você vá buscar, você sai desesperado atrás daquelas coisas que você quer, meu irmão. Abandonando, rejeitando, virando as costas para a palavra de Deus, para a verdade de Deus, e vai em busca daquilo a todo custo. Jesus não. Glorifica o teu nome, Pai. E quando aquela coisa está na sua mão, você não glorifica Deus de jeito nenhum. Porque não foi para a glória de Deus que você pediu. Você pediu para seus próprios deleites. Tiago 4:3. Jesus não. Pai, glorifica o teu nome. Para mim, a tua glória vale mais do que o meu benefício. Você é crente a esse ponto? Que a glória de Deus valha mais para você do que seu próprio benefício? Ora, Deus responde. Deus responde o seu filho. E Ele diz dos altos céus: meu filho, eu já te glorifiquei. Em João 17, versículo 5, Jesus está orando a Deus e Ele diz assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Jesus é eterno. Jesus sempre existiu. Mesmo antes de se fazer carne no ventre de Maria, Ele já existia com o Pai, e Ele dá testemunho disso na oração sacerdotal, dizendo: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de Ti antes que houvesse mundo. E agora Ele pede, Pai, Ele não pede assim: Pai, glorifica a mim. Ele fala: glorifica o Teu nome, Pai. E o Pai devolve para Ele a glória e diz: eu já te glorifiquei e vou te glorificar de novo, meu filho. Dê glória a Deus, dê glória ao Filho de Deus, porque toda a glória pertence a Ele, até a própria glória que o Filho deu ao Pai, Ele devolveu ao Filho. Ele somente é digno de toda a glória. Agora veja a multidão. O que é que eu estou dizendo desde o início? Eu estou dizendo que os seus sentidos não podem captar o testemunho de Deus, a não ser que Deus te revele. Olha o que a multidão diz, irmãos. Versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Meu Deus! Foi um trovão. O Pai falando com o Filho que o havia glorificado e que ainda haveria de glorificá-lo, e a multidão dizendo: um trovão. Este é o retrato do homem sem Deus. Este é o retrato do homem que deseja conhecer as coisas por suas próprias experiências, por seus próprios sentidos. Jamais vai encontrar. Apóstolo Paulo diz em Atos 17 para os atenienses que ele estava pregando no Areópago e disse para eles o seguinte: nós sem Deus vivemos tateando, vivemos apalpando, tentando encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe, mas as pessoas apalpam e jamais o encontram. Como pode isso? O ser humano sem Cristo está tão perdido que Deus perto dele ele não encontra, apalpando. É pior do que a brincadeira de cabra cega. É muito pior. Fica dando paulada para todo lado, não está vendo nada. E às vezes a pessoa está ali perto, mas ela não vê. Mas é muito pior com relação a Deus. A minha pergunta é a seguinte: a voz foi clara para a multidão, do mesmo jeito foi clara para Jesus?
Vocês estão vendo a diferença? Jesus sabe que é o Pai que está falando com ele. E a multidão acha que é um trovão. Tudo a ver, né? Meu Deus, que diferença. Mas será que Deus não tinha poder, pastor, para abrir os ouvidos daquela multidão e fazer com que a multidão entendesse a sua voz? Claro, irmãos, que Deus tinha e tem esse poder. Olha o que ele fez com Saulo no caminho de Damasco. Atos 22, 9. Ele derruba Saulo no caminho, a voz de Jesus fala em hebraico com ele, ele entende tudinho que Jesus está falando com ele, e em Atos 22, 9, quando ele está dando testemunho da conversão dele, ele diz assim: aqueles que estavam comigo ouviram a voz, mas não entenderam nada. Jesus falou, deixou sua voz retumbar aos ouvidos dos amigos de Saulo, mas não desceu com a voz até o coração. Porém, aos ouvidos de Saulo, ele desceu com sua voz até o coração e fez Saulo entender tudo o que Jesus falava. Eu posso pregar aqui, mas Jesus pode esconder a verdade espiritual de você, mesmo você entendendo intelectualmente. Ele pode. E você sair do culto hoje dizendo assim: aquele pastor é um trovão. E não dar a mínima para o que Deus falou para você, porque você não entendeu. Mas veja, naquele momento Deus queria salvar Saulo. Deus não queria salvar seus amigos. O detalhe está nisso. Isso quer dizer que o conhecimento não vem por percepção dos sentidos. Ele vem por revelação. Mateus 11, 27, Jesus disse: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se Ele quiser, Ele vai revelar para você. Se não quiser, não vai, e você vai perecer nas trevas da sua incredulidade. Então a minha questão não é se as pessoas têm ouvido para entender Deus, mas se Deus quer falar claramente aos ouvidos dela. Último lugar, mais um testemunho de Deus. As Escrituras e a própria luz. Vou colocar os dois juntos. Quando Jesus percebeu que a multidão não entendeu nada, teve alguns que foram um pouco mais longe, né? Em vez de trovão, eles falaram que foi um anjo. Não, foi um anjo que falou, tá até mais espiritual, né, do que trovão, né? Tá mais espiritual do que trovão, mas pergunta para eles, o que foi que o anjo falou mesmo? Ah, isso aí agora você me pegou. Também não sei. Que seja um anjo, que seja trovão, o que interessa é que ninguém entendeu, a não ser Jesus. Pois bem, mais uma prova de Deus perante as pessoas, as Escrituras. Quando Jesus viu que a multidão não entendeu nada sobre a voz do Pai, explicou para eles algumas coisas centrais. A palavra usada aqui para explicar, no versículo 30, então explicou Jesus. No grego, ela é usada para denotar o ato de responder formal ou informalmente, geralmente no contexto de um diálogo ou de uma conversa. É uma resposta pensada, considerada, geralmente numa reação a uma pergunta ou declaração. E Jesus usa aqui na voz média, ou seja, uma ação sobre si mesmo, né? Sugerindo que ele estava completamente envolvido ou interessado em dar essa resposta para a multidão. Antes de tudo, Jesus diz o seguinte: não foi por mim que veio esta voz. Ora, por que Jesus disse que não foi por causa dele que veio a voz, e sim por causa da multidão? Ele está dizendo, a dificuldade não está comigo. A dificuldade está com vocês, de entender o que Deus está dizendo. Mas olha outro detalhe. Jesus também não diz assim, vocês viram, vocês ouviram, o Pai me glorificou e ainda há de me glorificar. Jesus não repete ipsis literis as palavras do Pai. Não. Jesus nem toca no assunto. Isso é humildade, né? Se fosse qualquer um de nós, irmãos, vocês ouviram, Deus vai me glorificar. Aleluia ou não? Amém ou não? E o povo, eita glória, aí não sei o que. Não, Jesus não quis isso. Ele nem disse o que foi que o pai dele disse. Ele não buscava a glória dos homens. Quando entendeu a voz do pai, ele passou para a multidão apenas as implicações daquilo que o pai estava dizendo. Primeiro, qual a primeira implicação do que o pai falou? Filho, eu vou te glorificar de novo. Oh,
Esse negócio é bonito e maravilhoso, mas ele tem uma implicação séria, preste atenção. Primeira implicação da morte de Cristo: o mundo será julgado. Isso devia te assustar. Versículo 31, Jesus está explicando. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, com a minha morte, o mundo entra em crise. Essa é a palavra grega para julgamento, crises. E Jesus está dizendo que o mundo entra em crise a partir de sua morte. Desde que Jesus encontrou com Nicodemos, ele vem avisando que há um julgamento pelo mundo, sobre o mundo. João 3,19. O julgamento é este, preste atenção. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Você está achando que quando Jesus veio ao mundo, as pessoas o amaram? Você está achando que quando Jesus veio ao mundo, as pessoas o abraçaram? Irmãos, eles amaram mais as trevas nas quais eles já estavam do que a luz. Por quê? Porque o ser humano é bom? Não, porque suas obras eram más. E ele disse também, o pai ninguém julga, mas ao filho confiou o julgamento, para que todos honrem o filho do modo porque honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que lhe enviou. Agora eu pergunto para você, você acha que vai acontecer o que com este mundo que não honra o Filho de Deus? A quem o Pai confiou todo o julgamento. Presta atenção. O Pai entregou o juízo todinho do mundo inteiro, do universo inteiro na mão do Filho dele. Se eu fosse você, eu ficaria em paz com ele, tá? Porque ele vai julgar você. Se eu fosse você, entregaria a sua vida para ele, porque ele vai te julgar, autorizado por Deus. Mas quem crê nele não é julgado. João 5,24, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você creu no Filho de Deus, você se entregou, você não tem, irmão, não tenha medo do dia do juízo, 1 de João 3,18. Ninguém que é aperfeiçoado no amor tem temor, não tem medo do dia do juízo. Por quê? Porque naquele dia ele confiará no amor que o Pai teve por ele. Ele não será julgado. O verdadeiro crente não entra em juízo. Não. Pastor, no dia do juízo as coisas vão ser feias. Vai ser feia para os ímpios. Para mim, a coisa feia foi na cruz. Para os crentes, a coisa feia foi na cruz, quando Jesus carregou as nossas iniquidades lá, na cruz é que foi efetuado o nosso julgamento sobre aquele que não merecia. Estamos livres do julgamento para sempre. Mas você que não creu nele, se eu fosse você, eu creria, porque o Pai deu a ele autoridade para julgar o universo inteiro. Segunda implicação da morte de Jesus. Primeiro, que o mundo entra em crise. Segundo, que o príncipe deste mundo é lançado fora. Com a morte de Cristo, o que acontece com o diabo, que é o príncipe deste mundo? Ele é lançado fora. Apocalipse 12:7. Houve batalha no céu. Na morte de Jesus houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos, mas estes não prevaleceram e nem mais se achou o seu lugar no céu. O diabo, na morte de Cristo, ele foi derrotado, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo na cruz, ele despojou principados e potestades e os expôs à vergonha, ao desprezo e triunfou de todos eles na cruz. Na cruz, na morte de Cristo, o mundo entra em crise e o diabo perde o seu posto. Jesus estava nu, sim, tirado toda a roupa dele, fisicamente, material, tirado, deixaram ele pelado na cruz, ensanguentado, envergonhado humanamente, mas espiritualmente a Bíblia diz que Jesus tirou a roupa de todos os demônios, todos eles ficaram pelados e acorrentados diante do Pai. Por isso que eu digo para você, seus olhos, seu olhar, sua visão não traz
coisas certas, entendimento certo, não. Quem passava na frente do Monte Calvário aquela tarde de sexta-feira, que viu Jesus Cristo crucificado, ele ia saber que o diabo estava ficando pelado? Nunca. Como é que você sabe disso? Porque Deus revelou. Pelo apóstolo Paulo em Colossenses 2,15. Mas por você nunca ia saber. A Bíblia diz que pessoas passavam ali, olhavam para o Calvário e viam Cristo crucificado e diziam assim, ó, balançavam suas cabeças e batiam no peito. Sabe o que é esse gesto? Ele merece. As pessoas diziam isso. Jesus merece. Se ele está na cruz é porque é um pecador. Roma não ia crucificar ele se ele não fosse um bandido. E chamavam Jesus de bandido. Mesmo vendo a morte do Filho de Deus, não podiam entender que ele estava morrendo pelos nossos pecados. Porque conhecimento não vem pela visão, pela audição, pela fala, por nada, vem por revelação. Apenas se Deus revelar é que você vai saber a verdade. E Jesus diz no 32, quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Estou terminando agora, por causa que tivemos a ceia, né? Então o nosso culto prolonga mais meia hora. Mas já encerrou, já é 9 horas. Jesus diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Aqui tem um engano da doutrina arminiana, que diz que Jesus na cruz ofereceu salvação a todas as pessoas sem exceção. Estou lendo um longo livro que se chama Do Céu, Cristo Veio Buscá-la. É um livro que defende a doutrina da expiação limitada. Lógico, eles falam outro nome lá, né? É expiação definida, né? Mas muitos calvinistas acreditam isso também, que Jesus ofereceu a salvação para todas as pessoas. Mas veja o contexto. Jesus está falando de juízo, sim ou não? O verso 31 diz, chegou o momento de ser julgado. Jesus não está falando de salvação. Ele está falando de juízo. De fato, a cruz é o ponto de convergência da história do universo. Alguns são atraídos, que no grego aqui é arrastados, né? A todos arrastarei a mim. Alguns são atraídos à cruz para a salvação e outros para o julgamento, sem dúvida. Todos serão atraídos pela morte de Jesus, isso sem dúvida. Mas nem todos para a salvação. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, preste atenção, por que veio esta voz? Ela veio por causa de vocês, para que vocês entendam que a partir de agora, o mundo entra em crise de julgamento, seu príncipe será expulso e todos serão arrastados a mim. Quando eu for levantado para fora da terra, eu julgarei a todos. É isso que Jesus está dizendo. É lógico que a cruz é o julgamento do crente, como eu já disse. Ali Jesus sofreu o nosso julgamento, portanto, quando somos atraídos para a cruz, não somos atraídos para ser julgados, mas somos atraídos para ser salvos, porque quem morreu nela, morreu em nosso lugar. Ele foi julgado em nosso lugar. Mas o mesmo não pode se dizer do incrédulo. Assim como Jesus arrastou para a cruz o diabo e seus anjos, humilhando-os e despojando-os, e expondo eles à vergonha e ao desprezo, triunfando de todos eles na cruz, assim também a cruz é o ponto central do julgamento que virá sobre a humanidade. É isso que Jesus está dizendo. A palavra grega levantado não é crucificado. Não é. A palavra grega para levantado era usada pelos antigos judeus para denotar exaltação. Eu, quando for levantado, quando for exaltado da terra. A explicação de Strong, o teólogo que lançou o dicionário grego, ele diz, o verbo hypsou significa principalmente levantar ou elevar física ou metaforicamente. No Novo Testamento é usado para descrever o ato de exaltar ou glorificar alguém, particularmente em referência a Jesus Cristo. Também pode implicar elevar alguém a uma posição de honra ou autoridade. Ah, mas o verso 33 diz que ele estava especificando o tipo de morte que havia de morrer. Sim, verdade. Mas subsequente à morte de Jesus, o que ia haver? Depois da morte de Jesus haveria o quê? Sua exaltação, sua glorificação. E com isso, automaticamente, ele receberia autoridade da parte do Pai para julgar o mundo. Paulo, por exemplo, quando pregou aos atenienses, que eu citei aquela hora, em Atos 17:31, ele ordena que os atenienses se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Você acha que essa historinha que os ateus ficam contando hoje, de que Jesus não ressuscitou, que isso é conversa mole, de que crente não pode provar a ressurreição de Jesus, você acha que isso vai subsistir lá no último dia?
eles vão ver exatamente o homem que eles dizem que não ressuscitou, sentado num trono branco, julgando anjos e homens. Eles não terão palavra para dizer diante de Jesus: você não pode estar sentado nesse trono porque você morreu e nem ressuscitou. Eles não terão palavra, porque estarão apavorados diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que julgará todo o mundo. E a multidão responde o que para Jesus? 34. Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Ele não morre não. Você está falando que o Filho do Homem morre? Que Filho do Homem é esse? Olha a resposta, gente. Você acha que esse povo era crente? Mas multidões seguiam Jesus. Nossa, mas tem igreja com muitas multidões, muito cheias. Nossa, fizeram uma igreja do tamanho de um shopping. Agora as multidões. E daí? Olha as multidões aqui. Chamar Deus de trovão. Não entenderam absolutamente nada do que Jesus explica. Jesus está explicando que os caras vão ser julgados. E eles estão criticando Jesus, falando que na lei fala que o Messias não morre. Como é que você vai estar falando que você vai morrer? Não entenderam absolutamente nada. Portanto, meus queridos, eu encerro dizendo as palavras de Jesus para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Ó nécios, tardos de coração para crer no que a Escritura diz. Não convinha que o Cristo padecesse para poder entrar na sua glória? Não é isso que está escrito sobre mim? Qualquer pessoa que lê o Antigo Testamento, ele vai lá em Isaías 53 e ele vê o sofrimento do Messias. Ele lê que o Messias tinha que sofrer para depois entrar em sua glória. E as pessoas dizendo: Messias não morre. E você está falando que vai morrer? Então você não é Messias, você não é Cristo. Viu aí? Não há provas que bastam para os ateus. Não há. Deus pode falar, Deus pode provar, Deus pode gritar do céu. E eles sempre vão dizer que é um trovão. Nunca vão acreditar que é Deus. Minha pergunta para você nessa noite. Eu sei que você ouviu a voz de Deus. Mas a minha pergunta é se Deus abriu o seu ouvido espiritual. Eu não quero saber do seu ouvido natural. Você é inteligente, você consegue raciocinar. Mas você só compreende espiritualmente se Ele te revelar. Então, se você recebeu uma revelação verdadeira de Deus nessa noite, hoje mesmo, faça uma aliança com Jesus. Entregue sua vida para Ele. Porque é Ele que vai julgar o mundo. Ele que vai julgar. Ninguém vai escapar. Só escaparão os que nele creram. Vamos ficar de pé. Vamos orar.